Ele não pedia licença, não abaixava a cabeça, não aceitava rótulos. E mesmo assim, ou talvez por isso, levantou a taça mais importante do futebol mundial. Paulo César Lima, o eterno Paulo César Caju, nasceu em 16 de junho de 1949, no Rio de Janeiro. Cresceu no subúrbio carioca, em meio às dificuldades que moldaram sua personalidade forte. O futebol não era apenas diversão, era sobrevivência, era caminho. Desde menino já chamava a atenção pela habilidade, pela ousadia e pela confiança. Não jogava com medo, jogava para vencer. Ainda jovem, chegou ao Botafogo, onde dividiu o campo com nomes históricos como Gerson e Jairzinho. No Botafogo, virou destaque rapidamente. Driblador, veloz, provocador. Caju era ponta moderna, intensa, elétrica, mas também era questionador. Nunca aceitou ser apenas mais um. Em um Brasil marcado por desigualdades, ele falava, se posicionava e enfrentava críticas. E isso incomodava. Paulo César Caju nunca foi feito para ser comum. Desde jovem, jogava como se cada lance fosse decisão de campeonato. Drible curto, explosão, confiança. Ele não esperava o jogo acontecer. Ele criava o jogo. Na seleção de 70, dividindo espaço com lendas eternas, sabia que cada minuto era precioso. Não era fácil competir com gigantes, mas Caju nunca se escondeu. Treinava com intensidade, encarava cada disputa como oportunidade de provar seu valor. Quando o Brasil levantou a taça Jules Rimet, ele estava lá, campeão do mundo. Parte de um dos maiores times da história. Depois da Copa, viveu altos e baixos, grandes clubes, reconhecimento internacional, momentos de brilho e desafios inesperados. Mas nunca perdeu sua essência. Caju jogava com personalidade, vivia com personalidade. E talvez seja isso que o torne inesquecível. Alguns atletas passam pelo futebol, outros deixam marca. Paulo César Caju deixou, mas talento ninguém discute. Em 1970, o Brasil chegava ao México carregando pressão. O país vivia sob ditadura militar. A Copa era vitrine mundial. A seleção precisava vencer e precisava encantar. E lá estava Paulo César Caju. Não era titular absoluto como Pelé ou Jairzinho, mas era peça importante. Participou da campanha do tricampeonato, entrou em jogos decisivos e fez parte do elenco considerado por muitos o maior de todos os tempos. Na final contra a Itália, vitória por 4-1. O Brasil conquistava o tricampeonato mundial e ficava em definitivo com a taça Jules Rimet. Caju era campeão do mundo. Mas a história dele não é feita só de medalhas. Se você gosta de histórias intensas e reais do futebol brasileiro, já segue o canal agora. Porque essa trajetória é daquelas que quase ninguém conta inteira. Depois da Copa, Paulo César construiu uma carreira marcada por grandes clubes. Jogou no Flamengo, onde foi campeão carioca. Passou pelo Grêmio, Corinthians, Fluminense e também teve experiência internacional na França, defendendo o Olympique de Marseille e outros clubes. Era respeitado em campo, mas continuava polêmico fora dele. Questionava dirigentes, falava sobre injustiças, denunciava racismo e desigualdade quando poucos tinham coragem. Paulo César Caju nunca foi silencioso. E isso teve preço. Após encerrar a carreira, viveu altos e baixos. Problemas financeiros, dificuldades pessoais e polêmicas públicas marcaram parte de sua trajetória pós-futebol. Mas ele nunca deixou de ser autêntico. Tornou-se comentarista esportivo e escritor, contando sua própria versão da história, sem filtros. Porque Caju nunca foi feito para agradar. Ele foi feito para ser verdadeiro. E não, Paulo César Caju não morreu. Ele segue vivo, ativo nas redes sociais, dando entrevistas e defendendo suas opiniões com a mesma intensidade de quando corria pelos gramados. Hoje, quando falamos da seleção de 70, lembramos dos gols, das jogadas mágicas, do brilho coletivo. Mas também precisamos lembrar daqueles que enfrentaram o sistema, que ousaram falar,
que não aceitaram apenas sorrir para a foto. Caju representava algo maior, representava a coragem de ser diferente. Ele não foi apenas campeão do mundo, foi símbolo de personalidade em uma geração histórica. Em um time de gênios técnicos, ele era o espírito contestador. Em um país que pedia silêncio, ele escolheu voz. E talvez seja isso que o torne tão importante. O futebol precisa dos craques, mas também precisa dos que têm coragem de enfrentar o que está fora das quatro linhas. Paulo César Caju mostrou que vencer uma Copa é grandioso, mas manter sua identidade é ainda maior. E enquanto alguém lembrar da seleção de 70, lembrará também que ali havia um jogador que nunca teve medo de ser quem era. Se essa história mexeu com você, compartilha, comenta e segue o canal. Porque o futebol não é só espetáculo, é resistência, é personalidade, é história viva